E quando ele fala que venceu, é quando ele ressuscitou. Está dizendo para mim, para você, ele venceu, pagou o preço para que nós pudéssemos hoje estar aqui com essa palavra de Deus em nossas mãos. Por isso eu honro ela, em nome do Senhor Jesus. Honro daquilo que está escrito, porque Jesus pagou um preço para que essa escritura chegasse até nós. E essa escritura aqui tem dono, e o nome dele é Jesus Cristo. Então vamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 19:1. Salmos 19:1. Aí depois vamos sentar e nós vamos continuar meditando, falando do amor de Deus. Isso é a própria palavra, né? Irmãos, acharam? Amém. 19:1. Diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ao dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Amém? Vamos poder aceitar. Em nome de Jesus. E tudo isso, por trás de tudo isso, tem um Deus que ouve, sabe, conhece e sabe todas as coisas. Então a Bíblia nos diz que nos céus, os céus manifestam a glória de Deus. Hoje ninguém pode dizer que esse céu aí veio de um estrondo de aquelas coisas que eles falam que aconteceu aí, né? Amém? Não. Por trás disso tem alguém que disse: haja luz e houve luz. Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Então não tem jeito de nós dizer que não existe um Deus. Amém? Existe um Deus acima de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. E por isso nós vamos meditar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Antes disso, sobre essa palavra manifestar. Amém? Eu tive alguma coisa que diz assim: manifestar é tornar-se manifesto público. Está presente. Amém? Está presente. Não cabe mais Deus fez isso? Fez. Ele é Espírito, irmão, carne me envia ele, mas agora ele se fez carne. Agora ele se manifestou. Entendeu? Então a Bíblia fala que o dicionário diz que tornar manifesto público é mostrar, revelar e dar-se a conhecer. Entenderam? Esta é o significado da palavra manifestar. Quem entendeu? Então agora vamos meditar na palavra do Senhor. Salmos 102. Salmo 102. Vamos deixar a palavra de Deus explicar para nós o seu significado. Salmo 102. Os irmãos acharam? Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se é 1 ou 16. Talvez seja 16, que diz assim. 101, 16 não tem, né? Então vai ser 101, deve ser o 6. Vamos devagarzinho. 102. 102 que eu falei ou 101? 102. 102, 16 tem, né? Diz assim. Vamos prestar atenção. 102, 15, como nós estamos falando sobre manifestar, é a palavra de Deus que quer se manifestar. E a palavra de Deus é Cristo. Os irmãos entenderam? Mas no caso, Cristo não era um enviado, um homem, sim, aquele homem enviado com a palavra. Os irmãos entenderam? Era um homem enviado com a palavra. Aí assim no 15. Então as nações temerão o nome do Senhor. Está vendo? Porque haveria de revelar esse nome. E todos os reis da terra atuam, e essa seria a glória de Deus. Quando o Senhor edificar a Sião,
e na sua glória se manifestar. Amém? Então Deus já glorificou a Sião. Quando, não caso? Quando ele pagou o preço por mim e por você. E subiu ao céu e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você vai fazer parte dessa Sião. Não essa Sião que está em Jerusalém, mas a Sião celestial que está no céu. Amém? Porque o próprio Jesus Cristo veio manifestar a palavra de Deus. Então vamos continuar meditando, para nós sermos abençoados em nome de Jesus. Isaías 40, versículo 5, as coisas vão começar a clarear, porque o Isaías é o livro messiânico do próprio Jesus. Isaías 40, versículo, vamos ler do 1 até sair no 5, porque aqui tem dois homens, amém? Que haveria de manifestar a palavra de Deus lá no meio do povo de Jerusalém. E Deus no Velho Testamento nunca falou direto com alguém sem antes enviar os seus profetas. Então é necessário agora que você perceba que Deus está enviando um profeta antes de Jesus. Amém? Para anunciar Jesus Cristo, nosso grande Salvador. Então vem assim no 40, versículo 1, diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai que já a sua malícia é acabada. Deus está mandando alguém falar que eles iam ser perdoados, que era o povo de Jerusalém. Quem está entendendo? Está escrito aqui ou não? Está escrito assim? Está escrito, tá bom? Aí diz assim: que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Aí depois diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aí veio João Batista preparando o caminho de quem? De Jesus Cristo, o Senhor de João Batista, o nosso Senhor, que não tinha nem nascido quando Maria visitou Isabel, e quando a voz de Maria chegou aos ouvidos de Isabel, o menino, esse menino aqui chamado João Batista, amém? Saltou lá dentro do ventre da mãe dele, deu umas cambalhotas lá de alegria. E Maria e Isabel disse: aonde me convém visitar a mãe do meu Senhor. Amém? Não elogiando Maria, pondo a Maria lá em cima, mas estava glorificando a Jesus Cristo, que já estava também no ventre de Maria. Dito com 3 beijos e outro com 6 beijos. Você imagina aí, né? Então, quando aqueles dois meninos, dentro da barriga, no ventre, chegou um perto do outro, João Batista, lá dentro da barriga da mãe dele. Tá? E Isabel, cheia do Espírito Santo, não teve jeito, ela não abrir aquela boca. Amém? Onde me convém visitar a mãe do meu Senhor. Por que, Isabel? Porque quando a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino aqui dentro da minha barriga pulou de alegria. Glória a Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. No versículo 3 diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus, porque Ele está vindo se manifestar, e quem está aparecendo aqui é Jesus Cristo. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão abatidos. Está falando monte de terra, seria no tempo das pessoas. O que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará. E quando apareceu Jesus, Jesus é a glória de Deus. Toda a carne juntamente verá, e foi a boca do Senhor que isso disse, porque Jesus aqui não existia, e já estava falando sobre ele.
Os irmãos estão entendendo? Aí assim, toda carne juntamente verá que foi a boca do Senhor, que é isso? Aí ele fala, vós que diz clama, e alguém disse, o que é de clamar? Toda carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é. Aí é onde João morre, amém? Aí depois aparece Jesus Cristo. João faz a parte dele, morre decapitado e Jesus aparece. Ele aparece aqui também. Seca-se a erva e caem-se as flores. E a palavra do nosso Deus subsiste eterna. Amém. Jesus continua. Aí diz assim, tu anunciador de boas novas, está vendo ele aqui? João fica para trás. Tu anunciador de boas novas, sobe a Sião. Tu anunciador de boas novas a Sião. Sobe tu ao monte alto, tu anunciador de boas novas a Jerusalém. Levanta tua voz fortemente. Levanta e não temas. E dizei à cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Se aceitaram, não aceitaram, mas foi pregado. E assim não foi. Amém? Então vamos continuar meditando na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós lemos Isaías 56, 1. Isaías 56, 1. Diz assim, assim diz o Senhor, mantenha o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Aqui, quando vê Jesus Cristo, batendo de frente contra aquele povo de Israel, aí ele fala assim, bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de perpetrar algum mal. Olha, irmão, cara, está falando do sábado aqui, não? É porque Jesus Cristo haveria de vir, e eles não guardaram o sábado. E ao não guardar o sábado, eles não entraram no descanso de Deus. E o descanso de Deus era Jesus, por isso está falando do sábado aqui. Faz questão de falar porque eles não iam guardar e ia ficar para trás. Os irmãos estão entendendo? Então tá bom. É Marcos 4:22. Em Marcos 4:22. Nós estamos falando sobre a palavra manifestar. Falei 4:22. É isso? É, de Marcos. Que diz assim. O 21. Ele disse-lhe, bem porventura a candeia para se manter debaixo do alqueire ou debaixo da cana, não vem antes para se colocar no velador. Foi quando Jesus veio, por isso que ele veio por cima e falando das boas novas de salvação, porque eles tinham que ouvir. 22. Porque nada que é encoberto que não haja de se manifestar, está vendo? Jesus falando sobre eles, sobre para frente, para trás. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Porque quando Jesus Cristo veio fazer justiça na face da terra. Mas assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele disse de atender ao que eles ouviram. À medida com que medidos vos medirão a vós, e se vos ainda acrescentar. Porque é o que tem ser-lhe dado, e o que não tem, é o que tem, e será tirado. E o povo de Israel ficou para trás. Não tinha. Fala para Jesus que eles enxergavam, que eles viam, que eles tinham olhos. Jesus disse, por que vocês estão falando que vocês não são cegos? Daqui para frente vocês vão ficar cegos mesmo. Aí Deus cegou eles e abriu o nosso. Quem está entendendo? Pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por exemplo, para que você quer a Bíblia se você não entende nada? Lê, não entra na tua cabeça, não entende nada. Já irmãos estão entendendo? Por que você não entende? Porque a palavra de Deus se discerne
espiritual. Primeiro você tem que se converter, buscar o Senhor e pedir a Deus o seu Espírito para você conhecer a Jesus Cristo. E aonde você vai conhecer a Jesus Cristo? É meditando na palavra de Deus. Aí Deus vai abrir o teu entendimento. Aí você começa a conhecer as coisas do Senhor. Os irmãos entenderam? Amém? Então vamos continuar falando do amor do Senhor em nome do Senhor Jesus. Lucas 17:30. Lucas 17:30. Irmãos, acharam? Jesus está falando sobre os fins dos tempos. Aí assim no versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e ele ficavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, chocou no céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Não está falando, Jesus está explicando, que o fogo só consumiu Sodoma, mas depois que saiu Ló de lá. Quem entendeu? Antes não, só depois que Ló saiu de lá e o fogo veio. E assim será com este mundo. Depois que Jesus levar a sua igreja. E é o que muitos pregam, falam, não acreditam, que haverá um arrebata, mesmo Deus mostrando na Bíblia, mostrando Enoque lá atrás que foi arrebatado, mostrando Filipe no Novo Testamento que foi arrebatado, mas não crê. Quem está entendendo? Mas a Bíblia está falando aqui para os que crê. Aí diz no versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, está vendo? No dia em que Ló saiu. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém? Está falando de alguém aqui, não está? Está falando de Jesus Cristo. Está falando sobre o Filho do Homem. Os irmãos estão entendendo? É Ele que vai se manifestar. Mas como que Ele vai se manifestar? Se já manifestou para a igreja. Está falando sobre o arrebatamento. Porque Jesus vai vir encontrar com a sua igreja, não aqui na terra, mas lá nas nuvens. Os irmãos estão entendendo? E aqui embaixo vai virar aquele inferno mais do que ainda é. Amém? Mas a igreja vai estar com o Senhor. Porque aqui embaixo vai estar chovendo, como nos dias de Noé, nos dias de Ló. Amém? Chove, fogo, enxofre. Mas antes não, porque Ló estava lá. Depois que tirou, choveu. Amém? Bom, então vamos continuar meditando a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus é muito bom. 19, Lucas 19:11. Lucas 19:11. Já não acharam? Ouvindo eles essas coisas, eles prosseguiram e contou uma parábola. Por quando estava perto de Jerusalém, cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse depois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um meio e voltar depois. Quem é esse certo homem? Amém? É Jesus. Quem está entendendo? Jesus, quando veio para salvar eu, salvar você, ele subiu e um dia ele vai vir buscar o que é seu. Amém. Quem está entendendo? Ou tem outro aqui? Amém? Esse certo homem é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Vai dizer assim, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Então, é a igreja. Amém? Estamos aqui falando do amor de Deus até que Ele venha. Amém? Então vamos meditar mais um pouquinho sobre a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui sobre a palavra se manifestar.
A Bíblia todinha, toda ela fala de Jesus. Tem mais alguém com Jesus Cristo aqui? Não. Falou de João Batista, falou de Elias, falou de Moisés. Algum deles me deu salvação? Não. Quem entendeu? São homens que Deus usou, são homens que Deus ainda continua usando, não por força própria, mas pelo Espírito Santo de Deus que está nas pessoas. Quem entendeu? Escolhida por Ele. Porque lá no Velho Testamento, o sacerdote era escolhido por Deus. Só os escolhidos. Amém? Só os escolhidos. Mas, irmão Carlos, hoje todo mundo prega o Evangelho. Prega. Tem. Eu não sei se é escolhido por Deus. Quem está entendendo, irmão? Os irmãos estão entendendo? Deus possa nos abençoar. Eu tenho que me segurar aqui. Mas Deus é bom, tá bom? Então vamos continuar falando do amor de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Falando que a gente já leu o João. Lucas 19, 11, o senhor já leu. Já lemos, então agora nós vamos para João. João 7,4. Evangelho de João 7,4. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. Vale a pena você estar na casa de Deus, porque é aqui que Deus te consola. O inimigo faz de tudo para tirar você da igreja. Mas não, Carlos, a igreja não quer dizer nada, não. Se tirasse da igreja, está tirando você de Jesus. Está levando você lá para o mundo, onde o mundo vai te abraçar. Você pensa que você vai sentir mal lá fora? Só se estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Mas se estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vinha para a casa de Deus. Agora lá fora você vai estar na carne. E os pratos lá, muito saborosos para a tua carne. Mas eles vão te matar. Vai sufocar as coisas espirituais. Os irmãos estão entendendo? Por isso faça força de deixar o mundo. Jesus disse: não ameis no mundo e nada aqui no mundo. Oi, será que Jesus estava brincando? Que é perigoso para mim e perigoso para você. O mundo já não mata. Livre. Então vamos, João 7,4, falei, né? O que diz assim? Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Por que os irmãos dele estão falando sobre isso? Porque sabia que Jesus Cristo haveria de se manifestar. Agora que os irmãos dele estão cobrando dele. Quem entendeu o que Jesus responde? 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos dele cobrando dele. Aí assim no 5. Porque nem mesmo os seus irmãos criam. Está vendo? Aí diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Vocês podem ir, o meu não foi. Não chegou ainda. Aí diz no 7: o mundo não nos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Amém? Então temos que continuar pregando contra este mundo. Temos que continuar pregando contra o pecado, contra os costumes, contra todas essas coisas que nos tiram da graça de Deus. É assim ou não é assim? Aí diz no versículo 8: subi-vos à festa. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Amém? Então quando Jesus veio, eu somente ia fazer aquelas coisas, da hora, um minutinho, tudo certinho, daquilo que está programado para ele fazer. Os irmãos entenderam? Amém? Então você vai ver que Deus é bom, Jesus teve muita paciência, mas muita paciência mesmo. Ele chegou até dizer: olha, eu me angustio, até que chega aquela hora de eu dizer: Pai, tudo está consumado. Amém? Que depois que ele fosse para o sepulcro, aí sim ele ia descansar. Porque quando o homem aqui na terra
A Bíblia nos diz que ele não tinha nem sequer uma pedra para reclinar a sua cabeça. Você vai entender? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor, que estamos falando sobre manifestações, ou se manifestar. Agora para a igreja, 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5, agora já para a igreja. Que diz assim, o 4, 4. Porque em nada me sinto culpado, apóstolo Paulo falando, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Amém? O apóstolo Paulo está falando isso, que a igreja falavam dele, mal dele. Amém? Ele está falando que quem me julga é você. Quem julga você? É o Carlos? É o teu vizinho? Não. É o seu irmão? Não. Não é pecado você ficar falando mal, julgando o teu irmão, falando do teu irmão. Bom, cara, mas ele está errado, é errado. É ele e Deus. Olha com ele. Você vai entender? Amém. Não, o mundo é fora. Se você julgar alguém que está aí fora, no erro, Deus pega você. Quem é você? Você é dono dele para estar julgando ele? É porque é isso, porque é aquilo, porque é beberrão, porque está nas drogas. É qual o problema que ele está nas drogas? Por que você está falando mal dele? Já está lá embaixo, está falando ainda mais mal ainda. O diabo que gosta disso. Quem entendeu? Amém. Nós podemos fazer isso? Não podemos, irmãos. Amém? Não podemos ver. Fulano de tal com batom, e que não sei o que, problema de fulano de tal que está com batom. Não vai entender? Porque não, cara, porque eu sou santo, é santo. Se não vigia, não você ver. Nós deixamos de desejar. Sabe por que eu estou contando isso? Porque eu vi um testemunho de um profeta que chegou no restaurante, ou quase subiu, foi tomar um café, e lá encostou uma mulher. Deus deu uma cacetada, desculpe a cacetada, saiu da minha boca. Profeta que fazia ressuscitar pessoas mortas. Ele viu aquela moça com os lábios todos pintados, e falou mal daquela moça, desfazendo dela pelo seu espírito, dizendo que aquilo que não é de Deus e coisas assim, dentro do seu ser. Deus catou ele. Já pensou? Deus pegou ele. Era um profeta. Um profeta, Deus pegou ele e nós. Qual a diferença? O mundo está aí como vai, mas Deus não pediu para me estar ajudando o mundo. Quem entendeu? Amém? Sabe, era bom que a gente ficasse bem caladinho, bem com a boca fechada. Mas se um te cutuca daqui, te cutuca daqui, você está falando também. O mundo cruel. Você está entendendo? Amém? Então que Deus possa nos abençoar, que nos dera mais trapaço, fechasse nossa boca, nossa língua, abrir só para louvar o Senhor, e bem dizer em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque para você começar a comentar as coisas que deixa a desejar, rapidinho. Basta você estar em 2, 3 minutos, você vê, o vizinho rodou, o parente rodou. Lembra essa ideia? Porque a gente não vigia. Amém, irmãos? Bom, Deus nos trouxe até aqui dessa maneira, e é dessa maneira mesmo. Isso é para mim também. Amém? Então vamos continuar meditando, como eu falei. Eu estava lendo em 1 Coríntios 4. Agora, 4, 5, né? Agora o 5 diz assim, o 4. Porque nada me sinto culpado, o 5 agora. Porquanto nada julguei, está vendo? Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e
manifestará os desígnios dos corações, pensamento, está vendo? Então cada um receberá de Deus o seu Louvor. amém? Eu tenho que me vigiar, que senão a gente deixa de desejar. Quem entendeu? Diga amém? Amém. Então vamos ficar meditando na palavra do Senhor. Deixa eu parar a igreja. Aos Gálatas 5,19, então essas coisas que nós estamos falando são coisas também que há de manifestar. Aos Gálatas 5,19. Os irmãos acharam? 5,16, eu digo, porém, andai em espírito, não cumprireis as consciências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes se opõem, se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, simulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Eu falei que eu ia ler até o 19. Já passei, né? Amém? Bom, foi bom. Tudo isso desagrada a Deus. Quem entendeu? Amém? Desagrada a Deus. Em nome de Jesus. Deus é bom. Aos Colossenses 3,4, estamos falando sobre manifestação. Aos Colossenses 3,4 diz a palavra de Deus que manifestou a vida. E a vida era Jesus Cristo. Aos Colossenses 3,4 é isso? Vamos lá, deixa eu achar. Aos Efésios. Vou para cá. Para cá. Aos Colossenses 3,4, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo e em? Com Cristo em Deus. Amém? A Bíblia está falando que eu estou morto. Estou morto. Mas eu estou morto para o mundo, irmãos. Amém? Mas para Jesus vivo. Quem está entendendo? Agora, se você está vivo lá para o mundo, você está morto para Deus. Quem entendeu? Amém? Amém. Aí ensinou 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, está vendo? Cristo é a nossa vida. Se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em Glória. está vendo? Tudo junto. Se manifestando. Porque nós fazemos parte da glória de Deus. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia está explicando para nós como está. Amém? Quando veio primeiramente lá ia aparecer a glória do Senhor, ou ia manifestar a glória do Senhor, a glória se manifestou e agora nós fazemos parte dessa mesma glória. Os irmãos entenderam? Eu li até onde? Do 4. O 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí vem de novo a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a concupiscência, a avareza, que é idolatria. Deus é bom. Deus está falando bastante sobre isso, sobre essas coisas no livro. Amém? Vamos vigiar que nos dias que estamos vivendo é igual Sodoma e Gomorra. Amém? Aí fora, negócio é feio. Depois está entendendo? Deus tem misericórdia de todos nós. O nosso templo, somos o templo do Espírito Santo. Deus é bom. Em 1 Tessalonicenses 1,7, Deus vai falar, 1,7, vai se manifestar falando do Senhor, se não me engano, é isso? Deixa eu ver. 1,6, 1 Tessalonicenses 1,6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Aí o 7 diz assim: de maneira que fosse exemplo para todos os fiéis de Macedônia, Acaia. Eu falei que a letra é onde? É 1,7, né? Amém?
de maneira que fosse exemplo para todos os fiéis de Macedônia e Acaia. Né? Deus é bom, Deus é lindo. Aos Romanos 2,5. Aos Romanos 2,5. Irmãos, perceberam o quanto essa igrejinha diferente não é que só o pastor toma frente e fala para toda a plateia, só aquilo, não sai dali. Aqui nós somos diferentes. Deus nos usa para falar aqui, falar lá, falar aqui. Os irmãos estão entendendo? E tudo isso porque nós precisamos ouvir. Porque a Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. É assim ou não é assim? Amém? Então vocês estão vendo que aqui essa igrejinha é uma bênção. Eu falei que era Romanos 2,5. Diz assim: mas segundo a tua dureza e o teu coração impertinente, tesoura a ira para ti no dia da ira e da manifestação e do juízo de Deus, a qual recompensará cada um segundo as suas obras. Amém? Então Deus está falando sobre essas obras carnais, que quando o Senhor Jesus vier, amém? Quer que eu diga uma coisa? Isso aqui está dizendo universalmente. Se você perder a salvação saindo daqui, para onde você vai? Para onde que nós vamos? Ou você sai daqui direto para o seio de Abraão, ou você sai daqui para o lugar de tormento. Bom, cada vai na igreja vai no lugar de tormento. Amém? Por isso que Deus está chamando a atenção nossa, você deixar isso. Ah, cara, mas eu estou vindo na igreja, está vindo na igreja, está no mundo também? Está fazendo dois juntos? Deus não aceita isso. Você não está entendendo, não? Por isso eu pregava o evangelho. Vai tocar no momento, cristiano. É isso, não é isso? Aí você vai ver as pessoas nas igrejas lotadas, sai da igreja e continua a mesma coisa lá fora. Será que alguém ensinou eles não fazer isso? Não. Amém? Não fazem isso nas igrejas. Fala que é proibido. Nunca é proibido. Deus proibiu você. Deus proíbe nós. Quer entender? Amém? Mas já não proíbe, eu faço o que eu quero. Então faz o que você quer. Lá no inferno vai estar cheio de gente que fez o que quer. E lá no céu vai estar cheio de gente que fez o que não queria. Não agradou a si mesmo, mas agradou a Deus. Os irmãos, entenderam? Quem está entendendo, diga amém. Então vamos continuar meditando um pouquinho na palavra do Senhor, vamos para a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus. Aos Hebreus 9:26. Aos Hebreus 9:26. Aos Hebreus 9:26. Irmãos acharam? Amém. Diz assim o 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário, com sangue Amém. está falando sobre sacerdote aqui, amém? Aí diz assim: de outra maneira é necessário lhe for aparecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si Mesmo. Amém? Então Jesus Cristo é o tempo, Jesus Cristo é o próprio sacrifício, Ele, o próprio Deus, aceitou aquele sacrifício, amém? Porque estava escrito lá no Velho Testamento, oferta de sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste, e agora aqui está Jesus Cristo, como esse sacrifício, e agora esse sacrifício foi aceito diante de Deus. Quem está entendendo? E Deus fala no Antigo Testamento: de que me serve esse montão de sacrifício de boi, de cordeiro? Servia para nada. Servia? E Deus vai mais longe e fala: quem pediu para vocês fazerem isso?
Já pensou, irmãos? Foi Moisés. Fazer o quê? Quem está entendendo? Amém. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aos Romanos 8:19, nós não vamos embora. Aos Romanos 8:19. Ficar firme, irmãos, na presença de Deus. Irmãos, deixaram? Amém. Diz assim no versículo 17, 18, falei 8? 8:19. O 18 diz assim: para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque além da expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. E tudo que a sujeitou foi Deus. Assim, na esperança de que também a mesma Escritura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação já está juntamente com dores de parto até agora. Mas assim, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso Corpo. E o apóstolo Paulo era doido para ir embora daqui. Amém? O apóstolo Paulo falou: eu estou aqui na terra só por causa da igreja, mas o meu desejo é estar com Cristo. Quem está entendendo? É igual nossos irmãos, esse mundo nojento aqui. Se você adorar esse mundo nojento, cadê o Deus? Você acha que você tem Deus na sua vida? O Espírito Santo do Senhor é você ter nojo desse mundo. Dá nojo dele. Você está entendendo? Ou não? Meu canal, eu estou tão bem, não tem problema não. Tem problema? Amém? É duro ou não é duro? Vocês estão vendo o quanto que Deus requer de mim e o quanto Deus requer de você. Em nome do Senhor Jesus. Mas não, cara, é tudo isso? Não, porque as coisas de Deus é espiritual. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. É assim ou não é assim? Irmãos, Mas Deus é bom, tá bom? Estou querendo com isso dizer que todos nós estamos na carne. Não, mas no mundo que nós estamos vivendo, nós temos que vigiar. E vigiar bastante. Temos ou não temos? Muito. Temos que vigiar, irmãos. Então o negócio é muito feio. Então nós já vamos embora. 1 João 1:2 e vamos embora. Deus que abençoe a igreja. Amém. Tem sido bênção para nós. Tem participado da mensagem aqui nesse lugar. Amém. E a gente percebe o que Deus diz para a igreja e o que Deus manda dizer lá para fora. Já mais aí, né? Amém. Creio, João, eu falei que é 1, 2. 1:2 diz assim. Vamos ver? Amém. Porque a vida foi o quê? Manifestada. A gente está falando de Jesus. Cristo. Então presta atenção. Sem aquela vida, você não estaria aqui. Por quê? Jesus Cristo tinha 2 vidas. No meu caso, explica melhor. A vida que ele ia dar para você era a vida dele mesmo, era o sangue dele ia ser derramado. Amém? E ao ser derramado a vida dele, você recebeu nova vida. Uma vida espírito. Você vai estar entendendo? Jesus disse que ninguém tem maior amor do que esse, dar a alguém a sua própria vida. Você vai ver lá em João 3:16. João disse que ninguém tem maior. Lá Deus fala que Deus amou o mundo de tal Maneira. que deu o seu Filho unigênito. Deus está falando do Filho dele que deu para você. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Aí veio o próprio Jesus dizendo: olha, eu estou dando a minha vida. Quem entendeu? Para que nós pudéssemos estar aqui hoje.
Então, se você não prestar atenção e não dar crédito à palavra de Deus, tudo aquilo que Deus, Jesus fez por nós, para onde eu vou? Vou para um lugar escuso, vou indo para o inferno. E Deus não quer que eu vá para o inferno. Vocês já entenderam? Por isso, muitas vezes, as palavras aqui da pessoa que é dura, mas não é dura não. São palavras de vida eterna. Então, João 1:2 diz assim, porque a vida foi manifestada. E nós vimos e testificamos, ele está falando de Jesus, aos discípulos. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E agora não, cara, tem dois Deus aqui, estava com o Pai? Não. Eram os planos do próprio Deus. Quem está entendendo? Eram os planos de Deus que estava com o Pai, porque o Pai é o Espírito. O próprio Jesus disse, tratava o Espírito dele como o Pai. Quem entendeu, diga amém? Por que colocar como o Pai? Porque foi o Espírito que formou ele dentro do ventre de Maria. Então ele, como homem, ele tem um Pai. E hoje nós temos também. Quem entendeu? E o meu Pai é Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Não, cara, e o outro Pai? Não existe outro Pai. O Pai de Jesus é o mesmo, é meu Pai também. Porque se tratando das coisas do Senhor, e é da terrena, você não consegue ter dois pais. Consegue? Não. Espiritualmente também? Não. Os irmãos entenderam? Por exemplo, Jesus Cristo é o nosso Pai. Aí tem o pai da mentira, que é o diabo, que é outro pai. Ou você está com aquele pai, ou está com Jesus. Os irmãos entenderam? Então vou parar por aqui, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus, aí no culto, graças a Deus por Deus ter misericórdia dos nós. Aqui é o lugar de vocês serem abençoados. Amém, Tiaguinho? Amém? A igreja só faz bem para nós. O inimigo luta para tirar você da igreja, se soubesse quanto ele luta. Luta com a tua carne, arruma dificuldade para você vir para a igreja. Arruma ou não arruma? Arruma. O negócio é pisando em cima, passando e vem para a igreja, vamos louvar o Senhor. Amém? Maior está conosco do que aquele que está no mundo. Quem entendeu, diga amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos voltar para a nossa casa. Graças a Deus, nós vamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor. Todo o meu coração. Obrigado pelos louvores. Obrigado por ter abençoado os serviços. E louvar e exaltar o teu nome aqui. Obrigado pela igreja. Obrigado pela palavra que o Senhor deu para mim no começo do curso. Fique conosco, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelos meus irmãos. Nos despedimos de paz. Guarde-nos livres de todo mal, Senhor. Tenha misericórdia da minha família, da família dos meus pequeninos para que estão. Todas as famílias da terra, Senhor. Até que a tua palavra se cumpra. Nos despedimos.